Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Então, hoje é quarta-feira. Nós vamos fazer o simulado de geografia e ciências. Eu vou explicar tudo num vídeo só, tá? Não vou fazer igual ontem que eu fiz em dois vídeos. Por quê? Porque ontem nós tínhamos 12 questões, que eram 7 de língua portuguesa e mais 5 de história. Agora nós temos 10 questões, né? Porque são 5 de geografia e 5 de ciências. O conteúdo é mais simples, então a explicação fica mais rápida. Então, eu vou fazer tudo num vídeo só, tá bom? Então, peguem aí o seu simulado, que eu vou abrir o meu aqui. Só um minutinho. Então, tá aí o simulado de geografia. Deixa eu colocar aqui para gravar a aula, para o pessoal que não tem acesso ao YouTube. Deixa eu só ver aí, aqui. Então, muito bem. Simulado de geografia, questão 19. Aqui nós temos a agricultura no Brasil. Então, nós temos aqui duas imagens que mostram duas técnicas agrícolas que existem no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós temos bastante áreas rurais, certo? E tem a área rural que é mecanizada, que é mais moderna, né? Como vocês podem ver aí na figura de cima, que é a máquina que faz todo o trabalho. E nós temos a técnica rudimentar. O que seria a técnica rudimentar? É a técnica que você precisa da mão de obra do ser humano. Geralmente, esses locais onde a agricultura é mecanizada, é mais moderna, são as grandes propriedades de terra, né? As propriedades são grandes, os donos têm muito recurso, né, para poder mecanizar. E aqui, geralmente, quando as técnicas são mais tradicionais, rudimentar, que precisa da mão de obra humana, já são pequenas propriedades de terra, certo? Então, no Brasil, a gente tem grandes propriedades e nós temos também pequenas propriedades de terra. Então, a gente diz que o nosso espaço rural brasileiro que aí está falando, né, nas questões, homogêneo e heterogêneo. Ele é heterogêneo, ele tem tanto as grandes propriedades, certo? Modernas, quanto pequenas propriedades mais tradicionais. Então, a gente diz que ele é heterogêneo. Existem dois tipos de propriedade. Quando é homogêneo, significa que tem só um tipo de propriedade, certo? Então, a partir dessa explicação, vocês vão conseguir responder as questões essa questão. No caso aqui da orientação, eu estou aqui com ela hoje, vocês vão ver que lá na página 3, já na questão 19, já mostra aqui a diferença de homogêneo e heterogêneo, certo? Que aí vocês vão saber como que é a diferença, né, de homogêneo e heterogêneo, também tem ali na orientação, e aí vocês conseguem responder a questão, certo? Questão 20. Então, aqui nós temos um mapa do Brasil que mostra a distribuição da população no território. Como a gente pode ver, as áreas mais claras é onde tem menos população e as áreas mais escuras é onde tem mais população. O que é importante vocês saberem, algo que eu sempre falo para vocês. O nosso litoral, que é essa faixa aqui próxima ao Oceano Atlântico, ele é mais populoso por quê? Porque desde a chegada dos portugueses, houve uma fixação maior nesse território, porque os portugueses eles vêm pelo mar, então eles atravessam o Oceano Atlântico. Dessa forma, eles ficam fixados ali mais no litoral. Então, esse fato, né, da nossa colonização ter iniciado no litoral acaba com que a maioria da população se fixou nessa região. É uma das explicações do porquê que a população brasileira ela fica bastante, né, localizada aí bastante no litoral do nosso país, certo? Então, baseando nessa explicação, vocês vão observar também o mapa e aí vocês vão assinalar o local, né, onde fica a maior parte da população brasileira. Na questão 21, nós temos o processo de urbanização no Brasil, né, que é o crescimento das cidades. Aqui tem um textinho que fala que o crescimento das cidades ele ocorre também principalmente por conta da industrialização,
por conta das pessoas que saem do campo e vão trabalhar na cidade. Então, quando a gente diz que houve um êxodo rural, né, que provocou essa mudança, foi porque as pessoas que viviam no campo, elas acabam vindo para a cidade para trabalhar nas indústrias. Seria assim mais opções de emprego. Então, a industrialização ajudou muito na questão da urbanização e o êxodo rural fez com que as cidades crescessem, porque as pessoas vieram para a cidade, saíram do campo e vieram para a cidade em busca de uma vida melhor, de trabalhar na indústria, de ganhar mais, certo? Então, baseando nesse texto, nessa pequena explicação, tem também uma explicação ali na orientação, tá? Na página 3 da orientação, só pegar aqui. Vocês também têm ali, ó, a questão 21, que fala o que é êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para viver na cidade, e principalmente essa questão que eles vão atrás de emprego nas indústrias, né, que estão surgindo aí no Brasil nesse período. A questão agora 22. Aqui nós temos dois problemas com relação às enchentes que ocorrem aí em algumas cidades. Então, aqui a gente tem a questão da enchente. Por que que ocorre, né, enchentes assim? Entupimento de bueiros. A gente sabe que os bueiros, eles servem para escorrer, né, fazer escorrer a água das chuvas, e no caso aqui, se há um entupimento do bueiro, a água não vai conseguir fazer esse processo, causando as enchentes. E a gente tem o deslizamento de terra. O que que ocorre o deslizamento de terra? As pessoas constroem as suas casas em locais que não é para construir, né? Não é um local seguro para ter uma construção, porque para evitar o deslizamento de terra tem que ter vegetação no local. A vegetação segura o deslizamento. Quando a pessoa vai construir nesses locais, tira a vegetação e constrói a casa. Só que aí o solo, ele fica muito instável, porque é a vegetação que segura ele para que quando chova, para que quando chova, ele não deslize. É a vegetação que faz isso. Então, quando você retira a vegetação e faz uma construção, essa construção ela fica instável. Lembrando que geralmente, né, isso acontece em locais de morros e tudo mais. Então, pensando nisso, as inundações e os deslizamentos de terra que ocorrem nas cidades podem ser evitados. Então, como que a gente pode evitar? Né? Lembrando que a enchente ocorre por conta do entupimento de bueiros e o deslizamento ocorre por conta da falta de vegetação naquele local, como que pode ser evitado? Qual que é as alternativas aqui que indicam de como pode ser evitado a enchente e o deslizamento de terra? Na questão 23, vocês também vão ler esse textinho aqui, que fala sobre o crescimento da população brasileira. Aqui nós temos um gráfico ó, de 1872 até 2010, que mostra que a população brasileira só cresceu. O que forneceu, né, essa característica? O que aconteceu para que a população crescesse dessa forma? Aqui no próprio texto você já tem, ó. Isso é explicado por fatores como a expansão da rede de esgoto, acesso à água encanada, rede de esgoto e água encanada são saneamento básico. Isso é saneamento básico, que é a água tratada e o esgoto, né? Não é a céu aberto, né? Esgoto encanado. Campanhas de vacinação em massa, acesso a medicamentos básicos. Isso aqui é avanço na saúde. Então, a gente pode dizer que a população ela cresce por conta do saneamento básico, que é o tratamento de água e esgoto, e por conta das campanhas de vacinação, do acesso à medicina, que aí já entra numa questão de saúde, né? A melhora na questão da saúde. Então, baseando no que eu acabei de falar e análise do gráfico, vocês vão colocar aqui, vão assinalar alguns dos fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira. Então, a resposta está nessa explicação que eu dei e mais no textinho aqui de cima. Tá vendo que rapidinho? Agora a gente já vai para ciências. Aqui nós temos uma imagem, ó, o movimento realizado pela Terra que gera essa impressão de movimento do Sol é o causador do dia e da noite. Ele é chamado de. Nós vimos que a Terra, ela faz dois movimentos, certo? O movimento que ela faz
em torno do Sol, certo? E o movimento que ela faz em torno dela mesma. Então, eu quero saber o nome do movimento que ela faz em torno dela mesma, que faz com que haja a mudança do dia e da noite. Então, é aquele movimento que a Terra faz em torno dela mesma, que dura aí 24 horas para ela completar esse movimento e faz com que haja mudança do dia e da noite. Qual é o nome desse movimento? Então, você vai assinalar. Próxima questão. Aqui nós temos as faces da Lua. Então, a Lua brilha de maneiras diferentes, como mostra a imagem acima. Essa diferença no brilho é ocasionada pelas diferentes fases lunares. A Lua apresenta diferentes fases. Por quê? Né? Por causa do quê? Então, você vai assinalar aí. Nós sabemos aqui, ó, por exemplo, na orientação, você já tem a informação do quê? Que a Lua, ela não possui brilho próprio, certo? De onde vem o brilho dela? Depende muito da posição que ela se encontra. Então, dependendo da posição que ela se encontra, com relação ao Sol e com relação à Terra, ó, que na própria orientação está falando, ó, a posição que ela está com relação ao Sol, certo? Assim como com relação à Terra. Que aí a posição que ela está com relação a esses dois vai ver a quantidade de brilho que ela vai receber do Sol, certo? Então, baseando nisso, vocês vão ver qual a melhor alternativa que se encaixa nessa explicação que eu dei para vocês. Aqui a gente já tem as estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Essas estações do ano, elas se modificam também por conta de um movimento que a Terra faz. Esse movimento que é o que ela faz em torno do Sol, que aí nós sabemos que demora 365 dias, ou seja, um ano. Outro fator também é que a Terra, ela, lembra que eu falei para vocês que ela não fica em pé, ela fica inclinada. Então, dependendo do movimento que ela está, do local que ela está, né, que ela está fazendo esse movimento em torno do Sol, vai mudando as estações do ano, porque vai depender da posição dela com relação ao Sol, certo? Então, pensando nessa explicação, qual a melhor alternativa que se encaixa no que eu acabei de falar para vocês? Tem também, tudo isso que eu estou falando, tem tudo na orientação, tá? A questão 27 é a lua de sangue. Então, aqui fala sobre a lua de sangue, que é um eclipse lunar total, que se observa essa lua. Esse termo é usado popularmente e que se refere a esse tom avermelhado que a lua tem. É importante que vocês saibam que isso ocorre quando há um alinhamento entre Sol, Lua e Terra, certo? É um alinhamento entre eles. E ocorre, como vocês podem ver aí, a lua está cheia, certo? Para eu acabar nem falando a resposta para vocês, tem nas orientações uma imagem que mostra como que eles estão alinhados, certo? O Sol, a Lua e a Terra, como que é esse alinhamento. Então, olha lá naquela figura que tem, essa aqui, ó, essa figura aqui da orientação, e você vai ver como que está ocorrendo o alinhamento desses três, Sol, Terra e Lua, que é aí que vai ocorrer esse eclipse chamado aí de lua de sangue. Última questão, nós temos aqui duas teorias, né, de como que é o sistema solar. Lembrando que a gente tem a correta. Então, essa primeira, nós temos o Sol no centro e a Terra girando em torno dele. Lembrando que não é só a Terra que gira em torno do Sol, todos os planetas giram em torno do Sol. Então, contando com a Terra, nós temos aí 8 planetas que giram em torno do Sol, ok? E aqui nós temos uma ideia que era uma ideia muito antiga, que era a Terra no centro e o Sol que gira em torno dela. Né? No caso aqui, essa aqui era a ideia do Ptolomeu e a de cima era a ideia do Copérnico. Lembrando que a de cima é realmente como é o sistema solar, né? O Sol é o centro e a Terra e os demais planetas giram em torno dele. E aqui embaixo é essa teoria mais antiga, que a Terra era o centro e que o Sol girava em torno dela, certo? Então, baseando nessa explicação que eu acabei de dar para vocês, vocês vão ver qual das alternativas se encaixa, né, de qual é o sistema solar verdadeiro. E os corpos celestes que faltam para completar, porque aqui a gente só tem a Terra, e nós sabemos que não é só a Terra, né? É a Terra e os demais planetas que giram em torno do Sol.
Muito bem, pessoal, é isso, tá? Amanhã, então, fica só matemática. Respondam com calma, prestando bem atenção nessas explicações que eu dei, as dicas que eu passei aqui para vocês conseguirem responder, certo? Então, até amanhã. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. Um beijo para vocês.